Olá, ouvintes! Estamos começando a primeiríssima edição do Voz do Subsolo podcast sobre literatura, para comentarmos sobre escritores consagrados e clássicos dentro desse universo de letras. Eu sou Gabriel Mendes, mais conhecido como Gafford, host desse podcast. Estou aqui com o Thiago Severo, poder se apresentar? Sim, eu sou o Thiago Severo, mais conhecido como Thiago Severo. e aí topei participar aí dessa empreitada aí com o Gabriel e agradeço o convite. No decorrer dessa jornada, dentro desse podcast, planejamos falar sobre escritores consagrados, escritores relevantes, clássicos dentro da literatura em si. O nome, inclusive, do podcast, Voz do Subsolo, se remete, no caso, ao Homem do Subsolo, que é um personagem dentro da novela Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, que é um homem atormentado, e aí a ideia por trás desse título é como se fossem as vozes que, de certa forma, o atormentariam o Homem do Subsolo, né? E para essa primeira edição, a gente acabou escolhendo falar não só de uma, mas duas histórias de Dostoiévski, que são ela A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. A Dócil é uma novela de Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo é um conto. Eu, por minha parte, li eles em um só livro, que seria o Duas Nativas Fantásticas, falou por esse livro também, correto? Eu li também por essa mesma edição aí da editora 34, né? Bem, eu vou jogar a bola para tu já. Uhum. E eu vou pedir uma sinopse, então, do A Dócil. Uma sinopse. Bom, a Dócil, assim, fala dessa relação, e aí que eu até me lembro, acho que uma frase que é atribuída a Shakespeare, né? O que começa mal, termina mal, né? Porque começa com o usurário, o narrador, que o narrador ele perde a esposa está sendo velada, assim, e eu acho que daí que vem também essa parte da narrativa ser fantástica, né? Porque ele se põe a raciocinar no meio daquela do velório, tentar achar um motivo, uma explicação para o que aconteceu, né? Para o porquê ter terminado assim com a morte dela, né? No meio do velório. E ele se põe a pensar assim, a recapitular todo como começou o relacionamento, que é basicamente uma base de interesse, assim, começa na base do interesse, porque ela vive como uma empregada maltratada na casa das tias, e ele é um usurário, um homem ali já de meia idade, né, que vê talvez nessa situação que ela se encontra, um modo de arranjar o casamento, né, que talvez tirar ela daquela situação seria, ou seja, são quase que eu vou chamar aqui um encontro de necessidades, vamos dizer assim, e ela precisa sair dessa situação desconfortável que vive com as tias, e ele procura uma companhia, né? E é interessante até o ponto, né, que ele traz isso de querer salvar ela, digamos assim, né, tirar ela da situação desconfortável da pobreza, mas a garota, ela se mata quando está com ele, e não enquanto está com as tias. Exato, e talvez por isso, por ser esse começo, por o motivo errado, vamos dizer assim, né? Porque ambos assim estavam. E é uma salvação, até porque tem uma parte ali que ele se compara, por ser usurário, ele se compara ao Mephisto, né? Do Goethe, ao. Como é que é o nome? É Mephisto, né? O nome do personagem, só pra ver. Isso, né? Do Goethe, ou seja, é como se o diabo salvando alguém, né? Não poderia dar certo, né? Não poderia. É quase como se ela vendesse a alma, vamos dizer assim. Mefistoféles. Mefistoféles, isso, Mephisto. Mefistoféles, isso aí me falhou a memória
Então, dessa situação, e nasce esse, vamos dizer assim, esse romance, entre aspas, assim. Uma coisa assim que eu noto que tanto ele como ele, por ser usurário, assim, essa figura que tá sempre querendo viver da exploração ali, né? E ela vem como tem aquela figura de menina inocente, mas é mais pelos olhos dele também, né? Eu Porque até acho que tem uma certa semelhança, uma certa linha traçada entre Dom Casmurro e esse personagem no que diz respeito ao narrador. Porque ambos têm essa característica de narrador não confiável, ou de narrador que, digamos, perverte exato. o que vê, né? Só que, digamos, a Capitu, digamos assim, dessa história é um pouco menos ativa, né? Sim, ela é um pouco. E ambos não têm nome, exceto a Lucélia, né? Que é a cozinheira dele, né? A cozinheira do narrador, né? Isso é interessante também, e eu acho que até esse fato, assim, do não ter nome, a gente pode associar como uma certa, assim, universalização daquela cena, assim, né? Ou seja, isso é passível de acontecer a todos os seres humanos, né? Ao mesmo tempo que é fantástico, né? Isto, não, né? Até levantar esse ponto, né? Então, a Dócil, ela é uma narrativa fantástica mesmo, ou é lorota dos Teres? Eu não sei, eu Porque acho à que... primeira vista, parece uma história bem verossímil, né? Sim. A pessoa morre, então o marido escreve as memórias dessa história e tenta encontrar um erro, né? Você acha que existe realmente um elemento fantástico nessa história? Eu não sei, eu acho que esse fantástico, assim, eu acho que tá nessa dúbia verossimilhança, assim, porque ao mesmo tempo que é verossimilhante, assim, porque somos seres racionais, tentamos encontrar a razão em meio ao caos, né? Mas eu digo pelo momento, assim, porque eu acho que ninguém se pararia em um velório a escrever, a tentar encontrar as razões, né? Eu acho que o fantástico também vem dessa aí, porque tem essa questão, assim, é verossímil por um lado, porque a história poderia acontecer, o ser humano é um ser que busca sentido em tudo, mas também acho que seria muito prematuro alguém já no velório, né? se parar para pensar nisso, você me entende? Ser tão frio ao ponto de Eu até, recontar. fazendo umas pesquisas em cima, descobri que existe uma peça dessa história brasileira adaptada para o teatro, né? E até que me levantou para pensar e até me caiu um pouco a ficha sobre essa questão de ser fantástico ou não. Porque essa história é uma das histórias mais teatrais do Dostoiévski que eu já vi. Porque se você pegar todas as outras histórias, elas são postas em cenários que são bastante reais, são bastante até, às vezes, porrada, né? Você pega Crime e Castigo, por exemplo. Você tem ali Raskolnikov inserido num cenário de pobreza, numa cidade decadente, etc. Enquanto você pega essa história, ela começa de uma forma muito teatral, né? A esposa morre e o marido passa a se torturar e refletir em busca de uma resposta. Parece até shakespeariano. E uma coisa que, embora, claro, seja por esse narrador, como tu diz, não confiável, assim, né, mais ou menos aí como o Dom Casmurro, né, também me remete, assim, pelo o desenvolver da história, assim, como ambos vão se revelando, ele se comparando a Mefistófeles, e ela também, que começa como a zombar dele, né, a zombar das tentativas dele de ser amoroso com ela, e isso também Ou a zombar perante os olhos deles, né? perante os olhos dele também tem isso, né, que seria talvez que os dois talvez fossem a fera do conto, né? Os dois também fossem a fera, aquela, né? O Chesterton tem uma frase até sobre a Bela e a Fera. Algo tem que ser amado antes de tornar-se amável. Né? Então, assim, no desenvolver, possivelmente os dois poderiam ser a fera, como tu diz, a gente só tem a visão dele, claro, né? Mas não simplesmente isso, mas porque você tem essa zombaria surgindo dele, só que ele tem uma mente tão doentia e atomizada que você não sabe se você pode levar isso enquanto realmente uma paranoia dele ou algo que realmente aconteceu.
Sim. é algo que eu pego muito da persona de Dostoiévski, né? Eu dei o nome do romântico atomizado, racionalista atomizado. Porque grande parte dos personagens dostoiévskianos, eles têm essa questão de se eximirem do meio. No sentido, então, de que eles não se colocam enquanto parte do contexto que eles estão racionalizando ou vislumbrando, né? Você pega, por exemplo, o caso de Raskolnikov, quando ele vislumbra os homens extraordinários, ele vislumbra um caminho para uma sociedade perfeita, né? Que seria exaltar os homens extraordinários. Ele se exime disso se colocando enquanto um homem extraordinário, ele se exime enquanto parte do meio. E aqui você tem a mesma coisa com ele não se coloca enquanto parte do problema. Ele passa a buscar o problema do porquê ela se matou, só que nisso ele acaba exaltando mais ele e falando mais sobre ele do que ela, enquanto ele está buscando esse problema. Ou seja, ele não se coloca enquanto parte da equação do que ele está racionalizando. Ele coloca simplesmente o meio e o meio que ele está se vingando e o que faz parte desse meio. Mas ele não se insere enquanto parte desse meio. Sim, ele tenta sempre racionalizar tudo, né? Mas ele fora do sistema, né? O próprio sistema que ele cria, né? Ele parte dessa hipótese. Isso é para mim, essa é a marca do Dostoiévski, assim, essa parte de personagens, como é que eu vou dizer, mas como muito conscientes, ele explora bastante essa questão psicológica, né? Ele constrói Sim. isso de forma bem elaborada, e todas essas contradições tornam essa construção muito verossimilhante, né? Porque assim como é ele só que narra, é o cara que ele pode ser mal, mas também há a possibilidade que ele está enganado ao próprio respeito, né? Ele não é alguma coisa tão plana, né? Não se torna um personagem plano, caricato, né? Tem os conflitos internos são bem retratados assim por essas contradições. Isso é interessante, assim, eu acho bem interessante, até como o próprio Crime e Castigo, ele, né, toda quando o personagem se tortura, porque ele comete o crime perfeito e a consciência o acusa, né? Exatamente. A consciência vem pesa sobre ele, né? E esse é um fato interessante, e que ele existe também no Seu Nome Ridículo, que a gente vai comentar depois, mas que essa questão, né, de que, por exemplo, a consciência de Dostoiévski, e quando ele vai atrás e se entrega ao que é esse ato. Esse ato é pura e simplesmente o personagem passar a assumir responsabilidade quanto parte da culpa. Então, você pega, por exemplo, enquanto ele está tentando justificar, ele se coloca enquanto fora do meio. Uma das maneiras que ele faz para se colocar enquanto fora do meio, enquanto fora desse sistema de racionalização que ele mesmo cria, é ele jogar a culpa para a sociedade ou para algum coletivo. Então você pega, ele considera se tornar usurário e passar a viver à custa dos outros, né, da miséria dos outros, com uma vingança contra a sociedade. Porque enquanto ele esteve lá no quartel, ele teve uma desavença, ele foi ferido pela sociedade. Começou a vagar nas ruas, e quando ele recebe aquela herança da tia dele, ele vê se tornar usurário como uma forma de ter essa vingança contra a sociedade que humilhou ele. E até ele vê inicialmente um pouco disso também com a garota, né? Ainda continua sendo uma forma de se reafirmar, de se vingar. E quando, por exemplo, no final, que ele se admite enquanto perdido sem ela, ele assume a responsabilidade, porque ele já não sabe mais o que fazer, ele já considera que ele não consegue encontrar uma razão, e essa própria razão é a falha. Porque ele para de jogar a culpa para os arredores dele e assume sua responsabilidade quanto parte desse grande erro. Seria até ele confessa que ele teria sido um covarde mesmo, né, ao recusar o duelo, né, que é na situação que ele se envolve no quartel, né. Tem uma parte que ele começa meio que a admitir, então, que ele deveria ter aceito, né, e que ele recusar é parte tipo, é como uma derrota, assim, vamos dizer, né, já é como... Ele coloca até essa própria racionalização dele enquanto Casmurrice no final. É até interessante, né? Dá o paralelo com o Casmurro aí também. Não sei se foi um trocadilho do tradutor, mas... interessante esse Casmurrice no final. Sim. É um termo bem sugestivo, vamos dizer assim.
realmente essa história é bem, essa parte assim do psicológico é bem explorada, bem construída assim, né? Essa novela até relativamente assim, novela eu considero cento e poucas páginas, 120 eu acho, mais ou No menos, livro físico eu acho que deu umas 90. 90. Eu acho que deve ser por aí. Uma novela relativamente curta, mas profunda assim, em aspectos psicológicos, né? E é até interessante, porque essa novela já é escrita em Dostoiévski enquanto escritor renomado, né? Ela foi publicada Sim, em 1836 no jornal Dostoiévski, do Dostoiévski, que ele tinha começado a seguir um sonho dele, que era ser jornalista. E é interessante o quanto que essa carreira de jornalista aprimorou muito da obra dele. Porque você tem um elemento muito de suspense nessa história, né? O próprio começo, eu acho incrível como o Dostoiévski começa as histórias nessa fase mais desenvolvida dele. Porque pra mim é um começo simplesmente genial. Porque ele coloca. Ele diz o que veio, né? Ele coloca ali, o começo já coloca com a esposa morta sim, em cima ali de duas mesas, né? Para que depois seria chamado o caixão e o marido começando a explicar, tentando explicar o porquê, né? Só que ele não coloca em termos isso, por isso que eu acho esse começo muito final. Você começa a deduzir que ela morreu conforme você vai lendo aquele parágrafo. Deixa eu até exato. E pegar o eu texto aqui. confesso que tive até como uma sensação assim que eu ia ser um crime passional, né? Como eu não tinha nenhuma leitura prévia da história, né? Eu confesso assim que fui quase que, pelo começo assim, fui quase que guiado a crer que ele ia confessar um crime, na verdade, né? E grande parte de como ele construiu essa história foi atrás das histórias e notícias que ele correu atrás enquanto jornalista, né? Principalmente foi numa época que teve uma grande onda de suicídios em São Petersburgo, se eu não me engano. Eu não lembro se foi Moscou ou São Petersburgo. E teve um suicídio específico que ele se inspirou para fazer essa história, que ocorreu da mesma forma como o suicídio da Dócil, né? Da nossa, isso, Uma né? garota se jogou de cima de um prédio segurando uma figura de um santo. Que no caso, nessa história, foi adaptada para a Virgem Maria, se eu não me engano. Ah, isto que é para a Igreja Ortodoxa Russa, né? Que as figuras, né? Não, não são imagens, é como figuras, né? Como sempre são como pinturas, né? E enquanto, tipo, ele vai atrás disso, ele traz um elemento. A partir do momento que ele se torna jornalista, né, ele traz muito mais elementos de suspense para essa história. Né? O livro E, inteiro, para mim, ele é um mistério. e nessa parte assim que tu falou agora também do que me veio também assim da, da, im- da imagem assim, né? Da se suicida também dá para fazer como acho que uma leitura semiótica assim do simbolismo da pureza dela. Talvez o subconsciente dele se traindo assim, né? Que ali estaria representando a pureza dela, da dócil. Numa leitura assim semiótica, assim, vamos dizer assim. Uhum. O fato dela ter se suicidado, né, pro lado agarrado a essa imagem da Virgem. Quem sabe ali o subconsciente dele está se traindo, porque ele pinta aquela figura dela que ela pode estar zombando dele, né, tá escarnecendo dele, mas né, no relatar esse suicídio com a figura da Virgem, né, talvez ali o subconsciente dizendo, parei, não, ela não era tão, vamos dizer assim, tão ardilosa assim, né, ou tão, né, Ou até da forma como ele pode ter pervertido essa inocência dela. uhum, Porque você pega, esse suicídio se dá logo depois que ele deixa todo esse teatro da racionalidade dele, de querer usar ela enquanto uma ferramenta para se provar. Ele cai diante dos pés dela e promete ser o marido amoroso, que iriam viajar na próxima semana, etc. Logo após isso ocorre o suicídio. Né? De forma que essa insanidade, essa tentativa de usá-la enquanto meio, perverteu ela a tal ponto que quando ele deixa para trás essa história, se torna para ela insuportável conviver com esse homem. Ainda mais dessa maneira, né? Já não é mais possível coexistir.
Porque ele sempre, quando começa o tratamento dele, é sempre com severidade, ele sempre põe essa figura do controle, né? De estar no controle. Ele sempre diz, eu sempre fui severo, sempre a tratei nessa... não a deixando perceber, né? Tipo, docilidade assim nele, vamos dizer. O mero silêncio para ele era uma ferramenta de opressão, né? Uhum. E até tem um dos episódios mais interessantes que eu me lembrei dessa história, que é quando ela pega uma arma, aponta para ele dormindo, Uhum. ele acorda, ele abre o olho, vê isso, fecha rapidamente, só que ele não age, ele simplesmente fecha os olhos e ela desiste de matar ele nesse momento. O que faz um paralelo com a história dele no quartel, né? Aquilo teria sido um momento de covardia ou mais uma tentativa de reafirmar um ponto irracional dele? É uma questão interessante mesmo, porque ele... E também, mais uma vez, a negação da realidade, né? Porque ao fechar os olhos, tu quer ignorar, assim, como se ele quisesse ignorar aquele... Né, que ela pudesse ousar, né, tentar agredi-lo, né, ou superá-lo, né, pela força. No que talvez ele, como homem, fosse mais, como dizer, propício a prevalecer, né? Essa questão dele. E até nesse ponto sobre se extrair do meio a qual ele mesmo racionaliza, né? Eu acho que a maior forma que tem de negar é isso, né? Quando a realidade se coloca à frente dele na forma de uma arma, na forma de colocando ele enquanto parte do meio, radicalmente, digamos assim, ele se nega a acreditar nisso, digamos assim, a enfrentar isso simplesmente fechando os olhos. Para depois criar uma outra desculpa em cima dessa afirmação, né? E até aí eu acho que é um ponto de conexão também com o sonho do homem ridículo, assim, que nesse conto já vai ser, eu acho que mais essa parte também do idealizar idealizar o fato demais, né? O método científico demais, né? Quase que daí criar uma fé. Podemos passar para essa próxima história já, então? Podemos sim. O Sonho de Homem Ridículo, então, ele é um conto de Dostoiévski, ao qual narra a história deste homem ridículo, que ele é um niilista convicto. Ele acredita que já não há mais sentido em nada, que já não há mais sentido na vida. E ao andar pela rua rumo à sua casa, ele vê uma estrela no céu e decide que, por culpa dessa falta de sentido na vida, ele resolve que aquela noite ele vai se matar. Antes disso, ele acaba encontrando uma garota no caminho, que acaba pedindo ajuda para ele escorraça ela. Quando ele chega em casa, pega o revólver, ele começa a racionalizar o porquê ele fez isso, e sem conseguir chegar a uma conclusão convicta, ele adormece, tem um sonho onde ele presencia coisas fantásticas, então ele acaba desistindo de se matar. Acho que um ponto bem interessante sobre o sonho do homem ridículo é o cenário com a solução. Dostoiévski, ele sempre foi um moralista muito convicto, né? Ele sempre foi um investigador muito grande no que diz respeito à natureza humana, e um cristão muito convicto também. Então, ele sempre teve grandes rixas, grandes debates, grandes discussões com os niilistas da época dele. Sempre foram os rivais intelectuais dele, digamos assim. Até um pouco interessante é essa relação posterior que vai existir entre o Nietzsche e o Dostoiévski, né? Que grande parte da obra do Nietzsche ele acaba desenvolvendo a partir das obras do Dostoiévski, que acabam inspirando ele, né? Então você tem esse cenário, então ele retrata esse personagem, né, que já não vê mais sentido na vida. Um ponto interessante. É um niilismo extremo, né? É um niilismo extremo. Sim, exatamente. É o último estágio, digamos assim, né? E uma questão interessante, né, é que enquanto ele vê essa estrela, né, que vai levar depois ele a sonhar e vai levar a decidir a se matar,
é interessante o quanto que existe uma certa simbologia cristã dentro dessa história. O Dostoiévski tem muito disso, de trazer uma espécie de redenção cristã para a história dele. Então, não sei se intervenção divina seria um termo a calhar para colocar ali, mas é a partir dessa estrela que ele tem esse sonho, e a partir desse sonho que ele tem uma espécie de redenção, que ele encontra uma verdade que, para Dostoiévski, eu imagino que essa verdade para ele deva ser Cristo. É bem possível, e até ele fala, ele que mesmo vai introduzir nesse sonho depois o conceito da cruz lá, né? Lembra que ele pede para ser crucificado porque ele tinha servido como serpente naquele paraíso, né? Ele tinha feito como o papel da serpente, né? Porque ele e essa coisa do sonho, só voltando, porque aí ele vai ter esse sonho que tu fala, né? E lembra que ele relata que é claro que vocês vão dizer, ele fala até que eles riram de mim porque ninguém se lembra de um sonho com tantos pormenores, né? E vão dizer que eu inventei tudo depois que acordei, né? Os pormenores. E eu acho que isso aí faz uma questão assim até metanarrativa, e me lembra uma frase aqui que é escrever é dirigir um sonho. Ou seja, porque tudo que a gente não consegue fazer no inconsciente, né? A gente está fazendo na hora da escrita, né? Como escritor, né? Seria o sonho mais que lúcido, né? O sonho, isso, né? Sonhar de uma forma lúcida, né? E ele vai fazer toda essa narrativa, porque tecnicamente é isso. Aí que estaria, vamos dizer assim, um ponto de essa, que eu vou chamar assim de verossimilhança dúbia, né? Porque é normal tu sonhar, tu lembrar de uma coisa mais geral, né? Mas ele se lembra daquilo tão detalhado assim que é quase impossível de acreditar que é um sonho, né? De tal forma que ele não considera que é um sonho, né? Considera uma experiência real. O que pode ser também ou não, né? Sim. E aqui se ilustra essa mesma persona dostoiévskiana de se extrair do meio e assumir a responsabilidade depois. Eu acho que aqui bem mais claramente, né? Porque você tem... Ele vê a sociedade que ele está inserido enquanto uma grande peça kafkiana, digamos assim, né? Ele vê as coisas enquanto doentes, sem sentido. Ele mesmo já não vê mais sentido em tudo. Então, quando ele passa esse sonho, ele passa a ver como as coisas se construíram e como as coisas se perverteram. Não só como as coisas se perverteram, mas como ele foi a causa da perversão que se deu nessa adoecimento da sociedade, da visão dele. Ele passa o quê? Enquanto ele se coloca enquanto demônio, enquanto a serpente da história, ele se coloca enquanto também responsável. Ou seja, essa responsabilidade passa de sair desse coletivo abstrato, que seria, sei lá, tipo, a forma como a sociedade se organiza, a forma como NXY coisas se organiza, e ele coloca, não, eu também tenho parte nisso tudo, eu também tenho culpa nisso tudo. E a partir desse momento que ele tem essa redenção, que ele passa a ser o pregador, né? Então, enquanto ele se assume enquanto parte disso tudo, ele assume também a busca de uma solução. Que no caso a solução seria essa verdade que ele viu durante o sonho dele, né? E que faz os que estão no paraíso perderem, né? Porque depois até eles ficam endeusando a ciência, né? Que aí vem desse cientificismo extremo também, né? Final do século XIX. Isso, século XIX, né? O positivismo também bem avançado, né? Ideia progressista, né? De que o progresso está vindo, a ciência vai trazer a cura de todos os males, né? E que o progresso está acima de tudo, o futuro sempre é necessariamente melhor, etc. E essa é uma coisa interessante também, porque assim como a razão é intrínseca nossa, se tu tentar racionalizar tudo, pode te levar à loucura, assim, né? Porque ele fica totalmente... Tanto é que ele enxota a guriazinha, aquela que tava pedindo ajuda pra mãe, né? Dele, tanto faz, né? O que acontecer, tanto faz, né? E se a gente for levar um extremo, assim, levar vamos dizer, um niilismo absurdo, um materialismo pleno, no fim das contas, as coisas acabam sendo também ilógicas, porque se eu partir do pressuposto que qualquer sentimento que eu esboce é simplesmente fruto de material de reações químicas, então que verdade há nisso, né? Que
E que sentido há nisso? Não tem, se torna uma coisa inexplicável e insuportável, né? Como é para ele no começo, antes de ter o sonho, né? E até interessante que o que leva ele não se matar a princípio é o encontro com a garota, né? Ele passa a Uhum. racionalizar, buscar o porquê que ele fez aquilo, então ele cai no sonho, tem o sonho e no sonho tem sua redenção. Mas um ponto interessante é que ele não consegue, ele passa horas e horas remoendo aquele momento, voltando àquele momento, buscando o porquê, e ele não chega à conclusão de que se ele se dói pelo fato de ter enxotado a garota, é porque ele se importa. Uhum. Ou seja, as coisas não são totalmente sem sentido ou desimportantes ou tanto fez para ele. Há uma importância, há uma relevância. Aquilo foi um ato que ele considerou imoral. Ele se nega a chegar a essa conclusão. E aí quando ele adormece, né? Uhum. Que é isso, e acho que aí dá pra dá para puxar aquela assim, lembra também esse conflito dele, né? Aquela o irmão Karamazov, né? Aquela parte que ele vai elencando, se não houvesse a filosofia, a ciência, se Deus não existisse, tudo seria permitido, né? Ou seja, a humanidade seria um grande absurdo, né? Não, não sei se tu concorda comigo, Gabriel. E se tu lembra dessa Sim. passagem Uhum. dos irmãos. Eu lembro de uma análise do Pondé em cima, Em cima da. em cima dessa Isso, o Pondé passagem. fala. Eu tenho até o livro do Pondé que ele aborda Dostoiévski em várias. Uhum. Porque não é uma questão de uma imoralidade, digamos, como consequência da existência de Deus. Mas Sim, não, sim, não é. a questão não é essa, colocar dessa frase, né? Mas é uma questão do simples caso de. Eu gosto muito do exemplo que o Pondé dá, não é que não há uma moral e não há consequência perante os atos, mas a questão de um dia, com a falta de sentido, simplesmente me levanto da minha cama, mato o meu irmão e não há uma cobrança individual da minha parte. Obviamente que as instituições vão trazer uma punição para isso, né? Mas, Não necessita nem punição, nem redenção, né? mas da Não há minha parte necessidade. individual, do meu consciente, né, não há Sim, uma possibilidade de redenção ou de punição, uma necessidade disso. Simplesmente tanto o fez, né? sim. Ah, e até ele vai. E depois também ele fica lá nesse paraíso, tem aquela cena que ele fica. Por que eu não consigo. ah, eu não os odeio, mas não consigo amá-los. E não os amo e não consigo odiá-los. Ele fica num impasse porque ele está, vamos dizer assim, como recuperando o sentido do que é ser humano, que é o que, e a fagulha que desperta o episódio da menina nele, né? Que ele, a partir daquilo que ele fez e que ele começa a se importar, né? O porquê que ele fez aquele ato de, vamos dizer assim, de ignorância, assim, de violência contra a menina, Casmurrice. isso, a casmurrice, e ele começa a se questionar, né? Ou seja, ali talvez foi aquele ato foi a fagulha que levou tipo, a reacender o sentido, a busca de sentido, pelo menos, no personagem, né? É interessante porque esse ponto, para mim, resume muito bem o ciclo dostoiévskiano, digamos assim, da progressão de personagem. Né? Você tem o momento do crime, do ato do pecado, que seria, no caso, a ação que ele fez à garota, né, como ele espantou a garota. Você Sim. tem, em seguida, a consciência afetando o personagem por culpa disso, o quanto ele se remói, se angustia e se tortura por isso, e ao final existe uma redenção. Né? E, normalmente, essa redenção sempre está conectada a alguma forma de cristianismo. Sim. Ele Pega tinha essa. crime e castigo, por exemplo, você tem ali, após a punição, você tem a Sônia meio que enquanto uma personificação da Virgem Maria, digamos assim. Ou seja, o Dostoiévski ele sempre leva essa redenção de uma forma meio moralista, digamos assim. A busca e o que perpassa assim vamos dizer assim, seria como uma redescoberta da empatia, Isso.
no personagem, né? Porque o que tá no subtexto, vamos dizer assim, essa redescoberta, assim mesmo. Ele começa através desse sonho ou visão, né? Que ele começa e depois esse sonho que ele dirige, vamos dizer assim, escrevendo, ao escrever, O sonho mais que lúcido. mais que lúcido, isso, ele começa essa redescoberta da empatia que sim, há um sentido, né? Um- se temos consciência, a consciência demanda sentido, né? Vamos dizer assim. É uma construção bem interessante mesmo, esse fator e esse choque interno, que eu digo assim, esse choque interno do personagem se debatendo consigo mesmo, assim, né? Tentando buscando essa O homem redenção. portiano. O- Ah, essa e essa busca depois ele vai ser muito forte como pregador, né? Depois ele se reencontrar, né? Ele vai e ele mesmo diz que, por exemplo, todos buscam a mesma coisa, só que por caminhos diferentes, né? Ele vai e aí ele como diz que assim como eu acho, principalmente ali quando ele fala desde o não é virtuosa a palavra, agora eu perdi a passagem aqui, eu tô no Kindle aqui tentando achar, mas não vou conseguir achar. Mas ele fala, tipo, desde o homem virtuoso até o maior bandido, né, busca isso, ou seja, ali ele tá, eu acho que fazendo isso, né, somos todos humanos, independente dos descaminhos, vamos dizer assim, como ele coloca, né. E até que uma parte da academia tenta colocar o Dostoiévski enquanto um ódio, uma cruzada, um ataque ou uma crítica ao individualismo europeu, como eles colocam, né? Mas se você pega muito, tanto dessa história quanto de outras, até o próprio Crime e Castigo, são histórias extremamente individualistas. Se você pegar a partir desse ponto. Um que normalmente, né, é uma história humanista no sentido de abraçar a humanidade, né? Individualista no que diz sentido a uma questão de responsabilidades e reconhecer o indivíduo enquanto parte dessa. Porque eu esqueci o nome agora do professor que trouxe a interpretação, tanto na história quanto em Crime e Castigo, que você pega os frutos dessas racionalizações exacerbadas são frutos do individualismo europeu. Que seria, no caso, essa concepção de crer que todo homem, esse egoísmo de que todo homem é o racional e capaz e pode moldar a sociedade dessa forma. Mas isso não é uma crença que parte do individualismo, porque ele exclui o indivíduo quanto parte disso. Isso é uma crença egotista, digamos assim, né? No sentido de atomizar o pensante do restante. Mas quando o Dostoiévski traz a crítica a essa crença egotista, ele reafirma uma espécie de individualismo. Sim, até ele vai criticar ali depois, quando esse paraíso vai se degenerando ali por culpa dele, né? Que aí apareceram alguns que, né, surgiu a escravidão, né? Apareceram alguns que depois, para tentar igualar todos os homens, né? Mataram, né, outros, né? Lembra que ele vai... Tem uma parte também que falam que se levantam as bandeiras, né? E que poderia ser, senão, uma metáfora ao Estado. Exato. Então ele critica essa coisa, ele reconhece o indivíduo, né? Eles são... porque essa busca pela empatia, né? Não quer dizer forçar a tua visão sobre o outro, né? É uma busca pela responsabilidade individual mesmo. É uma forma, vamos dizer assim, e no coletivo a forma que funciona seria a persuasão, né? Não a força, né? Até porque, como essas passagens que eu estou tentando achar aqui, por isso que eu não gosto do Kindle, cara, porque o Kindle, para o cara achar uma coisa... Aqui, ó, achei a passagem das bandeiras. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras.
Começaram as acusações, as censuras, conheceram a vergonha, e a vergonha erigiram em virtude. Nasceu a noção de honra, e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Exato. É uma boa analogia ao Estado, ao monopólio da força, né? E a anulação do indivíduo, por assim. Essa parte, ou seja, ele deixa bem claro que ele não tem nada de ser contra o indivíduo, né? Mas é exatamente. Porque confunde-se o termo, né? Mas é contra essa noção de individualidade, no sentido não randiano, mas no sentido Sim, usual de egoísmo, né? sim, no sentido isso, um sentido mais, aí vamos dizer, utilitarista, talvez. Exato, essa palavra. Utilitarista, né? Esse, ou seja, os fins justificando os meios, né? Exatamente. Esse famoso jargão, assim, já não chega nem a ser um argumento, é um jargão. Vamos dizer. As personas napoleônicas, digamos assim, né? Essa questão é bem interessante, porque isso o que ele critica é esse tipo de esse egoísmo utilitário, assim, esse individualismo utilitarista. Essas passagens são bem interessantes aí da degeneração e o quanto na verdade aquelas pessoas que estão perdendo isso, elas se deixaram levar na verdade pela essa visão coletivizada, né? Porque isso, se formam alianças, se levantam bandeiras, né? Umas contra as outras, um escraviza o outro, e há alguns que ainda que se deixam escravizar para que esses que os escravizaram ajudem a se livrar de outros inferiores. Ele vai, a coisa desanda de uma tal forma assim que é quase É meio que impossível uma, mesmo é meio que uma síntese restaurar. da conquista da América, né? Sim. Pode dar para fazer essa analogia. Então a coisa desanda é que eles começam aí aquelas pessoas que estavam naquele estado de perfeição começam a zombar dele, né? E agora esse que é o interessante, agora ele se torna um ridículo pela virtude, né? Exatamente. Ele Porque ainda antes ele era continua a ser visto enquanto ridículo, né? é, ele era ridículo porque claro, porque tudo para ele era absurdo, não tinha sentido nem nada, e ele se Ele dizia próprio se ridículo considerava porque ridículo. ele sabia, é, porque ele sabia da verdade que os outros não sabiam, né? E ria com os outros por os outros não saberem disso, do conhecimento de que tudo era absurdo e nada, e não havia sentido em nada. E aí quando tem essa degeneração aí, por culpa dele, ele segue, mas agora ele é o ridículo pela virtude de ter encontrado a verdade, né? Que não é bem assim. Tem, tem um sentido na existência. Nessa questão, um ponto bem Fica interessante. de certa forma até um discurso meio aristotélico, randiano, né? De que tá todo mundo buscando o que todo mundo deve buscar esse sentido, essa verdade. Então não é como se fosse uma questão absoluta e objetiva, né? Mas Sim, simplesmente uma busca que deve ser travada individualmente. exato. E o interessante é assim, que ele se coloca, ao se colocar como pregador, ele tira essa carga impositiva, né? Não sei se tu entende o meu ponto aqui, Sim, porque porque se passa a exercer essa verdade pela persuasão, pelo convencimento, não pela imposição. Né? exato. É aquela coisa, o pregador diz, arrependam-se, mas ele não impõe, né? É um convite, um chamado persuasivo, vamos dizer assim, porque ele se coloca, é claro que eu vou errar e às vezes não vou saber colocar em palavras também, ele diz, né? Não vou colocar em palavras exatas as nossas aqui, o que eu vi no sonho. Isso é bem interessante, essa coisa de uma verdade inefável, né? Não sei se tu Perdão? consegue eu digo, essa coisa que ele coloca, ele relata ali também que é claro que eu vou me desencaminhar algumas vezes,
mas eu vou continuar a pregar e claro que eu não vou conseguir colocar em nossas palavras aquilo que vi, né? Ou seja, uma verdade inefável quase, né? Quase que inatingível, né? Sim. Que se torna assim por, Até coloca esse ponto, né, do quão individual que é essa busca. uhum. Não é uma verdade, uma questão que ela é absoluta e objetiva, né? Então, é algo que talvez você seja capaz de compreender, mas o outro, sendo uma ilha, sendo um indivíduo que não seja você, seja impossível você exprimir para ele o que você conhece, exatamente porque é algo adaptado à sua busca, à sua individualidade. E esta, sim, e é uma busca constante, a existência como peregrinação, vamos dizer assim, mas a existência como peregrinação, assim, como a busca, né, por esse caminho e que às vezes, por circunstâncias, se desencaminha, assim, usando o termo que ele usa no livro aqui, pelo menos na tradução, já que nós não sabemos ler russo, né? Infelizmente. Vamos confiar no tradutor. Esses descaminhos, mas é uma verdade que ela não é objetiva, mas ela permite outros caminhos, mas é como se fosse um único ponto, assim mesmo, né? Como se fosse universal, como se fosse quase que um fim em si mesmo. Não sei se dá para colocar assim. Perfeito. Temos mais alguma coisa a falarmos? Olha, eu acho que aqui por minha parte, assim, da minha leitura, eu acho que já, já abordei assim o que eu consegui, assim, vamos dizer aqui, extrair assim das anotações e da Bem, leitura. Tens algo a mais para acrescentar? da minha parte, também não. Esgotou-se meu arcabouço de reflexões. Acabou. Bem, então é isso. Esse foi Duas Narrativas Fantásticas de Fyodor Dostoiévski. Mês que vem, então, falaremos sobre o processo de Franz Kafka.